tarde, gente. Boa tarde ou boa noite, bom dia, depende do horário que vocês derem play aí nesse vídeo. Hoje o motivo é bem simples, espontâneo e sem script. Quase sem script. Quase, mas bem avontes mesmo. Estou aqui com o Rodrigo, estou aqui com o Renato. A gente veio, eles já leram o livro, né, Feto a Feto. A gente está aqui para isso, para trocar uma ideia sobre, compartilhar ali algumas interpretações a respeito de alguns textos, apontamentos, enfim, provocações, tipo aquele programa da cultura. Muito bom, por sinal. Enfim, vamos aí, quem quiser começar aí. Cara, eu vou só reforçar o que essa leitura provocou, que na verdade foi realmente uma provocação. É uma leitura provocativa. Me fez realmente pensar em muita coisa, viajar em muita coisa, lembrar de muita coisa. E aí em alguns textos, enfim, eu já imaginava, eu já conseguia te ver ali em algumas coisas pelo que eu te conheço. Em algumas outras eu fiquei em dúvida, e aí eu guardei, até coloquei aqui no caderninho. Falei, cara, eu preciso tirar essa dúvida, eu preciso saber se é isso aqui mesmo ou se o cara tava pensando em outra coisa e eu que viajei. Então esse é um momento legal, acho que vai ser legal. Sensacional, E a gente tava falando, né, Bruno? Eu já ouço você falar desse livro aí que você está escrevendo, você tinha esse sonho, né, há um tempinho. E, cara, quando eu comecei a ler isso daqui, eu me surpreendi, cara, pelo fato de estar tudo tão entrelaçado, o jeito que você usa as palavras, o jeito que você traz a sensibilidade, né? Você usa a palavra para trazer a sua sensibilidade, para trazer o seu jeito. Cara, isso toca bastante, né? Então, muita satisfação de estar pegando esse livro aqui para ler. Cara, de verdade, a ideia não seria ler rápido, né? Mas a vontade que a gente tem de pegar para ler e ver o teu sentimento, a tua sensibilidade, a tua expressão ali dentro, cara, faz a gente querer furiosamente ler todas as páginas o mais rápido possível. Então, parabéns, porque é muito tocante, sensacional. Agradeço poder estar aqui, né, gravando isso, compartilhando, dando continuidade a um trabalho que está iniciando, né, meu primeiro livro aí, Verso e Prosa. E é satisfação para mim também, poder estar aqui trocando ideias sobre isso. E bora lá, vocês têm alguma coisa anotada? Essa é a hora. Bom, o poema, né, que mais me tocou, assim, eu tirei uma foto, falei, preciso falar com o Brunão, até a gente trocou de ideia outro dia, né? É aquele poema do Abraços, né, em que você trata o abraço como uma faca de dois gumes, né? De dois lados. Abraços, né? Aqueles abraços que te ajudam, que te envolvem, que te levam para frente ou que te descarregam uma energia que não é legal, né? E abraços que simplesmente trazem uma sensação boa, né? Então, e aí eu queria saber de você, nesse meio caminho aí, né? Durante essa jornada toda de escrever esse livro aí, muitos braços se cruzaram para você? Pergunta que faz, né? Traz um flashback, de certa maneira. Porque não foram necessariamente braços que se cruzaram a essa minha iniciativa, a esse meu trabalho, que, como eu já disse em outros vídeos, começou a ser pensado ali há mais ou menos 2 anos. Não necessariamente teve braços que se cruzaram como oposição a isso, mas tiveram braços que não se moveram a favor disso. Então, meio que... Abraços que não foram abraços. Não abraçou. Não abraçou a ideia, ou, enfim, abraços que simplesmente não quis fazer nenhum esforço em prol disso por N motivos, né? Cada um tem seus interesses, suas preferências, eu entendo isso, mas ainda bem que não teve nenhum que se opôs, né? Porque se opor assim declaradamente, que eu possa dizer, né? Porque é muito ruim quando alguém se opõe a um sonho, e é ruim e um tanto perigoso, eu acho.
Porque a força de um sonho, embora eu nunca fantasiei nesse livro, tipo, é o meu sonho de vida e tal, mas foi mais com o pé na realidade e abracei a minha ideia de ir sabendo que eu não iria sozinho. Porque, embora um artista independente tenha todo esse trâmite, esse trabalho de querer articular muita coisa por conta, no fim das contas um artista independente depende de muita gente, né? E assim, abraços que abraçam. E às vezes um braço que abraça vale mais do que 100 braços que se cruzam, sabe? Uau. O cara brinca nas palavras até falando. Até numa conversa ele consegue. Não dá, Mas não dá. É isso. Mas é isso. Sensacional. Cara, eu falando então assim de o que mais se identificou a partir do que o Renato trouxe, o que eu curti pra caramba foi o Incerteza. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso em outro momento, almoçando, uma coisa boa. E aí a gente conseguiu eu consegui na verdade me expressar um pouco de como eu me senti, o porquê que eu me identifiquei, porque eu gosto desse tipo de texto, a forma com que você escreveu ficou mais uma questão de uma fala, de uma conversa, mas eu queria entender um pouquinho se aquele momento era um momento de incerteza sua ou de alguma incerteza observada. Por que incerteza? De onde você tirou isso, cara? Que da hora. Legal. E incerteza, se eu não me engano, olha que vacilo, já pensou? Se eu não me engano, é o primeiro texto do livro. O primeiro ou o segundo? É o primeiro texto, sim. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. Não, é o primeiro texto mesmo é o primeiro. Que antes disso tem alguns fragmentos ali, Isso. mas texto mais cheio assim, né? Com alguns parágrafos e tal, é o primeiro. O Incerteza foi o quê? Eu, em 2015, eu acho, participei de um processo seletivo para trabalhar em uma exposição que tinha como tema escrever um texto, discorrer sobre o tema dessa exposição, que era a incerteza, alguma coisa assim, incerteza do cotidiano, incertezas na vida urbana, alguma coisa assim. E aí eu escrevi esse texto para essa seleção. Não fui aprovado para o processo seletivo para trabalhar lá, mas rendeu esse texto. Ele era mais curtinho. E aí, isso aí em 2015, aí 2016, lá, final de 2016, quando eu comecei a trabalhar no projeto do livro, aí foi onde eu retomei esse texto Incerteza, e aí pensei e melhorei algumas coisas que eu entendi que iria melhorar, mudando uma palavra ou outra e tal, mexi em algumas coisas e escrevi mais um pouco, né, porque ele não era do tamanho que ele foi pro livro. E aí entra até não só a questão de incerteza, mas algumas questões sociais, questões de pessoas que abraçam o potencial que existe em todo mundo, só que muitas vezes por falta de um abraço e por conta da incerteza é tulhado, né? E aí muitas pessoas sucumbem a um sonho, a desenvolver algo que embora não tenha nada garantido, poderia dar certo. E aí por conta da incerteza e por conta de abraços, isso acaba estagnando, assim. Mas a pergunta aqui ainda não foi. A gente não chegou nela. Você tá falando. Foi bem incerta a minha resposta? Foi incerta, a sua resposta foi incerta. Você tá falando como um autor, você tá falando pra um negócio ali, ó. A incerteza estava presente e você aproveitou o momento ali para poder. Já que o momento pedia falar sobre uma incerteza. E aí você falou assim, é meu momento. Ou realmente foi assim, cara, não tinha nada a ver, eu tava da hora, eu tava bem na vida, mas eu tinha que falar sobre aquilo e falei. Ou você aproveitou a situação e conseguiu expor a sua incerteza. Só que aqui, ó, tem uma fala aqui que eu acho muito especial. Tem uma fala sua aqui que eu acho muito pessoal, que tá assim, ó. Veja no cotidiano que muitas vezes as pessoas não arriscam, não tentam, simplesmente porque percebem a incerteza que paira sobre muitas situações. Para algumas, o medo da frustração, do fracasso, dos obstáculos a serem superados antes mesmo de existirem. Eu achei bem pessoal
essa fala. Então eu falei, caramba, será que ele teve um momento desse ou não? E foi viagem minha, não tinha nada a ver, não era pessoal, como foi isso aí? Assim, até contextualizando para quem ainda não leu, como eu disse, Feto a Feto é um livro em verso e prosa. Não é um subtítulo, tá? Mas é Feto a Feto. E aí é um livro em verso e prosa. Esse texto é uma prosa, né? Então, eu falei do contexto lá que veio, que era uma para entrevista lá, para seleção e tal. Depois eu escrevi mais um pouco e tal, e foi pro livro. É uma prosa. E logo tem sim essa questão de um olhar mais pessoal, que não é tão o eu lírico falando, não é tanto um trabalho mais, como eu posso dizer, idealizado, ou um trabalho mais abstrato. Não foi encomendado. Então ali foi sim algo que eu conversaria com alguém no ponto de ônibus, assim, de uma questão de um olhar mais crítico para esse tipo de incerteza que, se bem trabalhada, é muito favorável ao desenvolvimento, à superação, mas infelizmente eu acho que na maioria das vezes não é bem trabalhada, e aí essa incerteza mata sonhos, mata potenciais. Essa incerteza, ela engessa. Então, sim, essa fala é um tanto do Bruno exatamente, antes de ter ali o primeiro livro, ou de pensar num livro. Essa fala foi para alguém que escreveu para uma entrevista de emprego, e no momento eu estava desempregado, e foi uma fala que, ainda que falasse da incerteza, eu tinha comigo essa certeza de que eu consigo me expressar com as palavras, e criticamente falando, a incerteza é algo a ser superado, e é algo a ser vencido antes mesmo de existir, porque muitas pessoas, com medo da frustração, não arriscam, e na verdade, só vai saber se tentar. Então se prepara e vai pra cima. Então a incerteza ali é um olhar assim, embora eu estivesse bem, né, assim que eu posso dizer, eu estava em dia com as minhas emoções, com a minha autoestima, e tranquilo. Mas a incerteza é presente, né? Querendo ou não, nada é certo. Ao mesmo tempo que é certo e incerto, é uma loucura. Nada é certo. É muito complexo, né? Porque é complexo que a gente está aqui com a certeza de gravar esse vídeo que você está assistindo. Mas tantas coisas que fogem do nosso controle, por exemplo, agora há pouco, deu para reparar, passou alguém correndo na frente. Então é isso. A real é que a gente não tem controle de nada, né? Exatamente. Nada. Agora imagina se trombar um Bruno num ponto de ônibus e trocar ideia. E ele de repente começa a falar sobre a incerteza. Incerteza. Será que o ônibus... Imagina, você tá assim no busão e o cara fala assim: a incerteza é o... Não. Oi? O quê? Vamos falar de conheço da onde? Não, mas também não, mas eu acho que eu sou, nesse ponto, eu tô, Aí ele pega um normal. ônibus aleatório, vai embora e você fica lá chorando, reflexivo no negócio. Tipo aquela, será que o ônibus vem ou quebrou? Isso Ou é será que tá trânsito? Ou é melhor eu ir a pé? Você precisa superar essa incerteza. Qual incerteza é menos Vou chamar pior, um né? Uber então. Da hora. Uma outra passagem sua que me não emocionou, mas trouxe um negócio que eu falei, cara, nossa, é verdade, é isso. É quando você fala que você escreve para esquecer tranquilamente. Cara, isso eu achei Pesado. pesado. Né? E tem muita coisa que se estuda sobre isso, né? Tem alguns arquivos, alguns artigos na internet que falam, né, que quando você escreve, você está pondo uma energia naquilo. Né? E isso pode transpassar para outras pessoas. Mas o que eu queria saber é, quando você escreve, você esquece tranquilamente. Você já tinha esse hábito de, por exemplo, mais jovem, escrever, pra ter essa sensação, essa emoção ali guardada, e falar, não, beleza, tô livre disso. O que isso ajudou você, né, no seu dia a dia, nas suas emoções, no seu lidar, né, Você com fala o seu escrever, emocional? o que isso ajudou, né? Isso ajuda, né? Foi até o que eu comentei. Eu comentei no evento de lançamento, né? Do primeiro evento de lançamento do livro. Que, assim, o Bruno escreve poesia. Eu escrevo poesia.
eu escrevo poema, escrevo prosa, qualquer outra coisa que eu venha me arriscar a fazer, tentar, porque eu sempre escrevi mais poemas, então eu estou desenvolvendo ainda muita coisa. É meu primeiro livro, é só o começo, mas assim, eu escrevo, é isso, poema, prosa, tal, com a intenção de poesia, com a intenção de proporcionar uma experiência poética para alguém que lê, para quem consegue ler e ler ao seu modo, né? Então eu escrevo nessa intenção, eu escrevo com o alvo da poesia. E assim, quando eu comecei a escrever, que eu me lembro ali, 2013, 2013, antes disso eu sempre assim, né? A gente vai, com as pessoas, a gente vai se reconhecendo também. As pessoas acabam, acho que acaba sendo complexa essa ideia, mas somos espelhos, então com as pessoas nós vamos nos reconhecendo também. Eu lembro no Fundamental 2 que eu lembro de pessoas falarem na sala, pô, que da hora isso aí que você falou, repete. Aí eu já tinha esquecido. Ô, nossa, o que você falou aí? Tipo umas frases de efeito. Aí tipo, eu falava, mano. Aí, beleza, só que aí eu comecei a me ligar e fazer isso mais intencionalmente, mas sempre gravando, memorizando. Aí, tipo, chegou ali, 2012, eu já tinha terminado o ensino médio, 2012, 2013, eu ainda fazia isso, mas não escrevia. E nisso eu já comecei a me interessar por literatura. Engraçado que eu vim a me interessar por literatura depois do ensino médio. Você perguntar pra mim, qual era a sua professora de português, de literatura que você gostava? Não lembro. De verdade. Chamava a atenção naquele momento. Eu chamava, e assim, não quero nem entrar para uma parte crítica, né, ao sistema de ensino e tudo mais, mas era algo que eu não tive esse contato. Eu vinha gostar de ler com gibi, fora da escola, enfim. Mas como eu comecei a escrever, foi nessa ideia. Eu tinha isso, memorizava isso e tal, só que passado algum tempo sem eu ficar ali repetindo aquelas frases, eu esquecia. Só que eu lembrava, pô, aquele dia foi mó legal falar aquilo, foi super bacana, o pessoal riu, ou o pessoal ficou questionando, ou o pessoal discordou, mas causou ali alguma reflexão, algum incômodo. É uma resposta, né? Independente se a pessoa tá aplaudindo ou se ela tá falando, não, tipo, ela pensou pra poder ter aquela reação. Eu acho que é isso. O que eu falei, ela de alguma maneira falou, pô, não é... Ele não falou o mais do mesmo que todo mundo fala, o que todo mundo tá disposto a ouvir. Então, incomodou ou agradou, mas, pô, de alguma maneira. Eu espero não só... De alguma forma você tocou. Toquei. Eu espero não ser conivente com o que vai acomodar ou o que vai fazer mal a alguém. Então, nessa ideia. Então, aí eu comecei a escrever, falando, pô, não quero mais perder aquelas frases, aquelas ideias. E aí nisso eu comecei a estruturar em poemas. Eu lia muito, assim, cordel. Sempre gostei de cordel, né? Então, a questão da rima já tinha facilidade, já li desde o fundamental que eu lembro e tal. Aí comecei a gostar de cordel, poxa. Então nisso eu comecei a estruturar em versos, fui conhecendo outras formas, mas ainda dentro do poema. E foi mais ou menos por aí que eu comecei a escrever para esquecer tranquilamente. Você escreve pra gente esquecer tranquilamente, pra gente ler sensivelmente. Algo assim. E o que é legal é porque assim, o esquecer tranquilamente. Eu acho que essa frase, ela é uma frase dura, né, meu? É uma frase bem dura, é um verso muito duro. De você falar, sei lá, escrevo para esquecer tranquilamente. Esquecer em que sentido, sabe? Se é para que você consiga desabafar e ficar tranquilo, mas ao mesmo tempo me veio a questão do tempo. Olha só, tipo, então isso porque show de bola. Eu pensei já numa pessoa se aproximando de uma certa idade, ela começa a esquecer. E isso dói. Quando você começa a esquecer das coisas, dói você não ter suas memórias da juventude, suas vivências iniciais. Você fala, cara, por exemplo, esse momento que a gente está tendo aqui, puta, que da hora. E um dia eu vou esquecer isso. Então, se eu escrever, eu vou me esquecer tranquilamente, porque de alguma forma eu sei que aquilo está registrado, sabe? Tipo, então, nesse caso, o vídeo vai... exatamente. Gravamos então, pra esquecer tranquilamente. Gravamos pra esquecer tranquilamente. Pode ser de o tempo vai incerteza, passar, pode acontecer mil coisas,
Mas eu posso ficar tranquilo porque eu sei que aquela minha memória, em algum lugar ou de alguma forma, ela tá guardada. Então eu vou me esquecer tranquilamente. Eu fui pra essa viagem, cara. Não, velho. Foi muito louco. E doeu. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, mano, que tenso. Pesado. É por aí mesmo. Louco. É por aí. Cara, eu queria um outro aqui que eu achei da hora demais, bem sensível e tal, que foi você quando falou dos encontros cotidianos. Nossa, desenhou a história. O cara desenhou, ele escreveu um negócio assim de uma forma que você enxerga acontecendo. Leiam com bastante atenção esse aí. E todos os outros, mas esse você vai lembrar. Eu até brinquei quando o Rodrigo, quando você me falou desse daí, eu falei, já se identificou, né? Lógico, você tava ali, né? Não tem como. Encontros cotidianos, cara, é muito rico em detalhes. O que esse poema fala? Dá aí só uma geral pro pessoal ter uma ideia. Sabe aquela troca de olhares? Sabe? Aquele momento que... Aquelas paixões de ponto do ônibus, aquela paixão da pessoa que desce no ponto seguinte, sabe? Você tá numa lanchonete e tal. É mais ou menos desse caminho, mas eu não vou dar detalhe não, porque vale a pena ler do jeito que ele colocou lá. Mas é muito legal, cara, como você conseguiu colocar uma coisa que, tipo, todo mundo vive, mas poucas pessoas falam. E sei lá, às vezes parece que a gente é meio bobo, é aquela coisa que você pensa assim, nossa, só eu aqui nesse lugar tô pensando nisso. Tá no busão aqui, e aí sua cabeça viaja, e você fala, nossa, que bobo que eu sou, ninguém deve pensar alguma coisa como essa. Só eu passo isso. Só eu passo por isso, sabe? E aí quando você lê, você fala, caramba, ele também. E aí cada pessoa que lê tem essa mesma sensação de, ele também cria-se uma rede. Porque é muito legal que quando a gente comenta, aí quem tá do lado fala, nossa, eu também. E aí viu a reação aí a gente que teve? se acha mais o bobo, né? Exatamente. Eu acho que isso foi fantástico, achei muito bom. E dependendo do momento que você lê, você interpreta aquilo de um outro jeito, né? Eu tava lendo aquilo e já a imagem se passando na minha cabeça como se fosse um filme. Olha aí, né? Aí eu li outro dia de novo e pra mim foi aquela situação corriqueira. Pode ser que naquele momento anterior eu tava numa vibe amorosa, numa vibe de encontros cotidianos. Uma vibe de encontros cotidianos. Então é isso que é sensacional. Olha, isso aí. Cotidiano, mas é show. Desculpa. Isso aí que vocês comentou, até aproveito pra já, né? Embora o livro não tenha um único tema, o título, Feto a Feto, ele não vai aparecer em nenhum poema, nenhum texto, mas de certa maneira ele fecha ali um conceito. Feto por ser algo que está sendo gerado, inicial, nasceu, tá aí, está se desenvolvendo. E afeto porque não é só uma questão sentimental, sabe? Tal, de fragilidade, né? Embora eu não tenha problema algum, né, a demonstrar isso, né? Mas afeto do verbo afetar. Alegria te afeta, mas da mesma maneira que tristeza também te afeta, né? Então esse livro aí ele é um composer, assim, tipo, ele traz esse conceito, vou te chamando de conceito, parece até meio pedante, meio, né? Conceito, o garoto conceito. Mas assim, é porque o que eu selecionei, em parte foi textos que eu já tinha guardado, né? Até contar a história rapidinho que eu escrevia naquele comprovante de folha de ponto. Que da hora. Eu trabalhava na metalúrgica. Caraca. E aí eu lembro que enquanto eu trocava as peças da máquina, reponha pra produção e tal, aí sempre guardava um ponto da manhã ali, aí eu ficava rabiscando algumas coisas. Então algumas davam certo e eu guardei. Então quando eu fui fazer o livro, eu retomei cadernos, retomei um monte de pedacinho de guardanapo, um monte desses papeizinhos de comprovante de ponto, marcação de ponto. Então, quando eu fui selecionar, eu fui com essa intenção também, de trazer uma diversidade de temas, como quem está conhecendo o mundo, uma criança que está ali descobrindo, e ainda assim, porque não é um romance, então eu não iria me ater a uma temática, eu não quis me ater a uma temática única com todos os textos. E aí, tudo que eu escrevi também depois para o livro foi com essa liberdade temática, porque são coisas que estão aí. Aí até uma das ideias do livro é ser, em algum momento ali, em alguma medida,
já ser uma leitura agradável para quem já gosta de ler, para quem já tem o hábito de ler, mas também ser uma leitura agradável para quem não gosta de ler e vai ler só porque me conhece, ou que vai ler porque ganhou um livro, ou que vai ler porque vai falar assim, a gente tem que incentivar mesmo. Então que leia e conheça, porque eu espero que seja suporte para que aconteça essa experiência poética que muitas vezes é o que nos dá fôlego aí nesse cotidiano caótico, que é cinza, e aí vem a arte de uma maneira geral, e no meu caso com o que eu trabalho, a arte da palavra, para poder reanimar e vamos que enquanto tem luz, tem dia amanhecendo aí, há uma chance de pelo menos assistir esse vídeo. É essa a ideia, assim. E dentro disso é legal porque dá pra ver que você foi bastante crítico também, né? Aí vem um outro assim que eu falei, moleque, esse eu consegui te ver. Te conheço. Esse aqui eu te conheço. Que é o... Na verdade são dois. Um, eu vou perguntar pra vocês sobre o outro depois. Mas primeiro... Faz parte do cotidiano. Encontros cotidianos. Mas primeiro eu quero que você comente um pouquinho sobre Era uma Casa. Era uma Casa eu li hoje. Você lembra do Era uma Casa? Lembro, acho que eu até consigo recitá-lo, mas eu não vou recitar pra estar errado. Não, ele foi... Tá com ele aberto? Tá aqui, Tá com ele aberto? Calma aí. Tá porque fácil. é um poema super curto, né? Mas eu quis chegar longo na reflexão ali. É curto, mas chegar longo na reflexão. Nossa, pesado. E profundo. Vocês vão entender esse gesto aqui. De certa maneira é um poema meio concreto, né? Que ele não está disposto assim os versos seguidos certinho. Poema visual. E ele vai caindo, ele é visual também, né? De certa maneira esse livro aqui ele vai abarcar algo de identidade literária que eu tenho a desenvolver, porque eu experimento aqui alguns haikais, verso livre, esse aqui mais um poema concreto, algumas prosas poéticas, quem sabe um dia eu escrevo um romance, não sei, mas esse livro de certa maneira, aí de novo o título, feto a feto e tal, logo que uma criança nasce, ela ganha um nome, ela é batizada ali, registrada, ela é registrada, tem um nome, data de nascimento e tudo mais. De certa maneira ela já vai começar a receber dados culturais que logo ela vai ter uma identidade. Então esse livro ele dá brechas da minha identidade literária e artística. Espero que vocês confiram. O Era uma Casa é essa pegada, que o livro vai ter o tanto de afago, mas também um tanto de beliscão. E aquele beliscão de deixar roxo. Não, bastante beliscão. Na hora que eu li, eita! Então, o Era uma Casa. Vamos lá. Era uma casa muito engraçada. Não tinha mais teto, não tinha mais nada. Agora, só escombros. Havia sido construída em lugar de risco. Era uma casa. Você já deve ter ouvido essa cantiga, né? Essa musiquinha alegre, divertida, mas que aqui é contemporânea. E é surpresa, ele me causou uma surpresa. Porque, fala a gente sério. imagina que é uma coisa fofa, né? Quando ele começou, era uma casa. Fala, não, beleza, vai ser aquela mesma vibe, né? Eu já conheço essa. uma coisa fofinha, né? Vou até cantar junto, né? Eu já conheço. Você via que era uma casa, era muito engraçada. Aí você começa, não tinha mais teto, não tinha mais nada, agora só escombros. Você fala, eita! Aí vem, havia sido construída em lugar de risco. Nessa hora aqui, quando chegou nisso daqui, fez assim, ó. Aí eu já comecei a ver um monte de coisa, sabe? Então você vê aí as comunidades em volta, você começa a ver, lembra das notícias dos jornais, essa época de chuva que tem aí, você já começa a lembrar do que aconteceu lá no Espírito Santo, quando caiu aquele monte de barranco lá e um monte de casa. Você já vai pra Mariana, você vai pra tantos lugares, que você fala, cara, era uma casa e o que era pra ser tipo uma cantiga, era pra ser uma coisa tão aconchegante, de repente você vê que era uma parada assim que, acabou com o sonho, acabou com tudo, acabou com toda a fantasia, com toda a segurança que você tinha de uma coisa que você acreditava que era da infância, e de repente não era nada. De repente ela não era mais nada. Isso
foi pesado. Foi pesado. Principalmente o que acontece com uma pessoa que vive uma situação dessa. Então, complicado. E é rápido. Rápido. Infelizmente, Rápido. essas tragédias assim, temporal e tudo mais, qualquer outra coisa que aflige, às vezes é só segundos e pum. Então isso eu achei legal, porque você não se atentou só de falar do belo, do bonito, Do encontro cotidiano. do encontro cotidiano, sabe? Aquela coisa, às vezes a gente tem uma ideia de você falar, poema, poesia, né? Essa coisa mais culta. E aí você sempre imagina um cavalo branco, né? Você faz negócio todo amorzinho, é pra quem tá apaixonado. Poesia pra quem tá apaixonado. Aí de repente vem o cara e me traz um texto desse. E aí você fala, meu, Nada dessa. sabe? Então foi bem louco, foi bem louco. Muito bom. Eu ainda não cheguei nesse nível de interpretação que, assim, quem canta bem vai interpretar isso muito melhor que eu, porque começa essa primeira frase cantando a musiquinha lá, né? Então já entra aquela vibe alegre, E fala, de nossa, repente- essa música da minha infância. Aí no segundo verso já, Apaga-se as luzes. já começa o desmoronamento, o barranco. Foi essa a intenção mesmo. Brunão. Você é o cara das palavras. Inclusive no poema Palavra, né? Que eu achei sensacional. Ali eu encontrei muito você também, né? A sua característica de usar a palavra, o conjunto de palavras certas, né? No momento certo e trazer várias sensações, né? Palavras como... Não tem problema, tá tranquilo. Palavras como... Tá tudo bem. Uma palavra pode servir como um parto, luz, trazendo uma novidade, ou como um infarto, terminando algo de muito de repente. Né? Ou como uma palavra pode servir para resgatar ou para enforcar. Eu acho que Tudo isso aqui dentro do poema, É, uma palavra serve para resgatar ou para enforcar. Tudo isso super bem arranjado aqui, né, no poema. Então, cara, isso é mais um elogio, né? Mais uma obra sua aqui, mais uma característica sua que está bem dentro do livro. Sensacional. Essa ideia de brincar com as palavras, com a proximidade sonora, por exemplo, até lembrando lá do Abraços, né, que a gente comentou no começo do vídeo. Abraços, eu conheço uma amiga, né, que estudou comigo no 2015. Ela dizia, ela brincava também, ela escrevia e tal, e ela escrevia e às vezes no final do texto ela ao invés de falar abraço, tipo uma despedida, ela escrevia de haver, né? Abraços. Então existem braços fazendo o quê, né? Então, abraços. E também essa é uma expressão que eu ouvi já em música e tal. E aí abraços. E por que eu escrevi esse? Eu conheci isso aí, essa expressão ali, né? Abraços 2015 lá e tal. E ano passado, 2018, ou foi início de 2019? Acho que foi finalzinho de 2018, meu irmão pediu para eu escrever um texto para uma atividade, para uma ação social que ia ser feita. E aí ele pediu que eu escrevesse alguma coisa sobre assim, essa questão de fraternal, vamos dizer assim, porque um abraço é um negócio que, embora a gente conhece as pessoas no dia a dia e tudo mais, o abraço é algo íntimo, então você está de peito aberto para abraçar alguém. Então, a questão fraternal é a questão de confiança. Então, ele pediu que eu escrevesse algo relacionado a isso, algo fraternal, algo de coletividade ali e tal. Aí eu falei, escrever sobre abraços. E aí eu escrevi esse texto. Aí foi onde eu retomei essa expressão abraços, e aí eu fui abraços que se cruzam, abraços que se complementam, mãos que se cumprimentam, e assim faz esse elo, tá ligado? Sensacional. E desculpa aí, das palavras parto como infarto, e também a outra palavra é sonoridade parecida. E trabalhar com a palavra. Literatura é a arte da palavra, então não é só poema, né? Não é só rimar. Existem ótimos poemas que não tem rima alguma, então é como se coloca a palavra, qual palavra você não coloca também é importante, né? É isso. E só pra saber, esses dias eu estava pensando, era seu aniversário?
Pera. Não, Boa certeza pergunta. que era seu aniversário, cara. Não tem como não ser aniversário. Poxa, pior que eu nunca me peguei pensando sobre isso depois de escrever, nunca me perguntaram. E eu acho que foi sim. Que legal você usou referência de Caraca. Tarsila aqui também. Gente, tem Tarsila. O livro tem algumas ilustrações da Agnes, que trabalhou comigo no livro, e também tem alguns quadros, pintores que eu gosto. Então tem Salvador Dalí, Tarsila do Amaral, acho que Cândido Portinari, acho que é isso. Ó, só pra ver aqui, ó, por que eu peguei que era a ideia de ser seu aniversário? Ou pelo menos era algum dia muito importante. Porque aqui no finalzinho você coloca assim, ó. Por fim, o que me deixa feliz e seguro é saber que Deus é atemporal. Mais um ano está por vir, com possivelmente 365 oportunidades. Esses dias eu estava pensando. Então das duas, uma, ou era 31 de dezembro, ou era Não, seu aniversário. Eu tive essa sensação de que era final de um ano e tal. Era. Né? Tava fechando um Próximo. ciclo aí. Mas pode ser, foi no fim algum de ano. ciclo se fechando. Foi fim de ano, se eu não me engano, 2015 para 16. Que eu acho que 2016 para 2017. Eu trabalhava em uma ONG que aí esses horários diferentes, né? Então eu trabalhava da 1 às 9 e eu trabalhei justamente na véspera. Então eu vim para casa, acho que no dia 24, eu vim para casa, era 9 da noite. Então, no dia 24 eu estava indo para casa. E esse texto eu comecei a escrever nesse momento. Eu não escrevi nesse dia, nessa noite. Mas comecei, a ideia do texto foi no dia 24, voltando para casa, tipo, fim de ano, eu tô voltando do trabalho. E aí Legal. veio todas essas reflexões. Legal, da hora. Show. Gente, Cara, eu acho que se a gente falar mais, a gente vai falar do livro inteiro aí, já era. é melhor Mas que dá vontade não de dar falar mais do livro spoilers. inteiro, dá. Muito isso. show. Mano, prazer master. É nóis. Agradeço. Mega orgulhoso. E ainda quero ler mais coisas. E tenho certeza que tem muito mais trabalho por aí. Minha dica pessoal é: quem ainda não leu, leia. Quem já leu, lê de novo. Agora que ouviu um pouquinho, dá pra imaginar aí algumas coisas de como ele responderia. E manda também as perguntas pra ele. Vai lá no Instagram, já fazendo, né, exatamente. fazendo Já faz o o merchan. merchan. Vai pro Instagram, Usa a vai pro hashtag YouTube. FetoAfeto. Hashtag Feto a Feto, é isso aí. E é isso aí, cara. Sorte, sucesso, porque talento O cara tem de tem, sobra. tem muito, mano. Parabéns. Agradeço, Parabéns agradeço mesmo. mesmo. Espero Nós- poder acompanhar muito os seus próximos trabalhos aí também. Mano, eu agradeço a gente poder estar aqui depois de um dia de trabalho. Isso é um dia, vamos dizer, da nossa rotina. E vocês cederem aí parte do tempo de vocês para vir aqui, conversar um pouco sobre o livro, compartilhar as impressões de vocês. E é só o começo, gente. Tem muito a ser feito e eu não consigo fazer muita coisa sozinho. E é isso. A arte faz parte. É isso aí. É Mas isso. pra fechar, Oh. cumprir com o meu combinado aqui, eu quero que você leia pra Putz. gente Ele tinha Flor do falado. Gueto. Lógico que você acha que eu vou esquecer disso. Qual? A Flor do Gueto ou o 2? Isso, o primeirão aqui. É, que tem o 1 e 2. Então lá vai. Flor do Gueto. A literatura marginal partiu com os pés cheios de barro e marcou o tapete vermelho após passar pelo asfalto. Segurou estatueta como premiação e não mais como um material reciclável rumo à fundição. Acredite e trabalhe. É isso. É isso. Agradeço. Oh. É louco, assim, fechar